Bora continuar nossa aula, que agora dá prosseguimento. Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá. Conjunto dos racionais. Racionais é complicado, né? Racionais já vai ficando um pouquinho mais difícil. Repara que aqui nos inteiros a gente já passou pelos naturais. Vamos lá para os racionais então, né? Racionais. Conjunto dos racionais. O que é o conjunto dos racionais? Basicamente, é formado por quem? Se a gente pegar, por exemplo, vamos imaginar, se a gente pegasse o 2, número 2, que é um número inteiro, e o número, sei lá, número 3, que é um número inteiro. Repara que isso aqui também são números naturais. Ou seja, números inteiros também são números naturais. Se a gente dividisse o 2 pelo 3? Se a gente dividisse o 2 pelo 3, o que a gente encontraria? 0,666666666 infinitamente. Tá bom? 0,66666 infinitamente. É isso que você encontraria. E, dessa forma, a gente formaria o conjunto dos números racionais. Basicamente, o conjunto dos racionais ele vai englobar o quociente da divisão de dois números inteiros. Por que eu estou falando de números inteiros se eu acabei de fazer uma divisão por números naturais? É basicamente o seguinte, porque se dentro dos inteiros também tem os naturais, todo número que é natural é inteiro. Então, posso chamar, por exemplo, 2 de inteiro. Basicamente, 2 é um número inteiro, porque se 2 é natural e todo natural também é inteiro, o 2 também é inteiro. Perfeito? Ok? Só que aí, se você for pegar ali na origem, na raiz, na árvore genealógica do 2, você vai ver que a origem dele é natural. Tá bom? Enfim, é isso. Mas tudo bem, vamos lá. Então, é o quociente da divisão de dois inteiros. Vou pegar até uma representação aqui, ó. Representação dos inteiros. Q, com esse tracinho assim. Beleza? Representação dos racionais. Racionais, conjunto dos racionais é igual a, abre colchetes. Vamos lá. A divisão entre dois números, A dividido por B. Essa barra significa tal que, então essa barrinha aqui, tal que, o A pertença, né, esse símbolo aqui também significa pertence. O A é um número do conjunto dos inteiros e o B é um número do conjunto dos inteiros. E aí, repare que eu coloquei aqui em cima, ó, em cima do Z. O A é do conjunto dos números inteiros e o B é do conjunto dos números inteiros. Só que esse símbolo aqui tá meio estranho, né? Remete a alguma coisa? É esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Esse símbolo ali. Basicamente, o B ele vai ser um número inteiro, exceto o zero. É isso que isso aqui está dizendo. Então, o B ele não pode ser zero. O A pode ser qualquer número, inclusive zero. O B não pode ser zero, mas pode ser qualquer número inteiro. Tá bom? E dessa forma a gente chega nesses números aqui, ó, que são todos números inteiros. E você vai ver o seguinte, número inteiro, ele pode ser um número com vírgula, finito, número negativo, número não sei o quê, aqui ó, número com vírgula finito, mais número com vírgula, ou, mais número com vírgula, ou um número com vírgula infinito, que a gente representa dessa forma aqui ó. Número com vírgula infinito, basicamente, são as dízimas periódicas. Por que chama dízima periódica, Lucas? Porque dízima periódica, basicamente, é um valor em que a gente tem o número e uma porção depois da vírgula. Essa porção depois da vírgula é outro número, mas é um número que se repete. Chama de período. Então, nesse 2 aqui, é 2,3, 3 tracinhos, 3 pontinhos na verdade. É porque o 3 ele se repete infinitamente. Eu poderia escrever aqui, ó, infinitamente vai se repetir o 3, tá bom? Perfeito? É uma dízima periódica, é isso que a gente chama de dízima periódica, beleza? Basicamente é isso. Outra forma da gente representar a dízima periódica é essa aqui, ó, 2,3 e um tracinho em cima. Né? Representando que é infinito. Fechou? É isso, basicamente. Né? Os números racionais são esses. Os números são infinitos. Né? Os números que são infinitos, mas que têm período. Lembrando, tem que ter período, tem que ser algo periódico. Pode ser que o número seja finito? Pode. Ou seja, ter um fim, né, basicamente. Finito é tipo 0,5, 7, 8, 6, 5, sei lá o que. Pronto, acabou. Não fica se repetindo infinitamente. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa interessante agora é porque, repara, nos números racionais a gente conseguiu definir a propriedade da divisão, né? Porque agora a gente consegue
Repara, se a gente tentasse dividir quaisquer número inteiro por quaisquer outro número inteiro aqui só no conjunto dos números inteiros, a gente poderia chegar na divisão, por exemplo, de 5 sobre 2. E você chegaria no valor de 2,5. E 2,5 não é um valor, é um número que não se encontra, não está presente no conjunto dos números inteiros. Se você tentar, você pode caçar, você pode olhar todo esse conjunto aqui de números inteiros aqui, ó. Você pode tentar caçar aqui dentro. Você não vai achar nenhum número aqui escrito 2,5, porque ele não está definido aqui, ele está definido fora dos inteiros. Ele está definido nos racionais, que se a gente for pensar, são os números com vírgula. Aqui a gente engloba os números com vírgula. E, obviamente, se uma divisão pode gerar um resultado com vírgula, a divisão ela não pode ser definida nos números inteiros. A divisão, então, a gente vai conseguir definir divisão só nos números racionais, porque aqui a gente consegue ter um valor com vírgula e, basicamente, aqui a gente já consegue ter um valor que a gente encontra ele e, pá, ele está no conjunto, né? Tipo, dividir 5 por 2, 2,5. E 2,5, como está no conjunto dos racionais, bom, beleza, a gente pegou dois números que estão no conjunto dos racionais, 5 e 2, são dois números do conjunto racionais, dividiu, formou um outro número. E esse número está dentro do conjunto dos racionais. Então dá para definir a divisão nesse conjunto. Outro detalhe importante é o seguinte. Repara bem que eu falei o seguinte. O 5 e o 2 está no conjunto dos racionais. Ou seja, os racionais, ele pega inteiro, ele pega natural. Ele pega esses dois conjuntos, os inteiros e os naturais. Perfeito? E algo interessante, né, basicamente só mencionar aqui, ó, é que como agora a gente vai estar tratando de números com vírgula, a separação aqui nessa representação dos conjuntos não pode ser feita apenas por vírgula. Tem que ser vírgula, ponto. Ou ponto e vírgula, na verdade, né, como se fala. Ponto e vírgula. Porque assim a gente consegue diferenciar a vírgula daqui da vírgula daqui. Porque repara, se ficasse só assim, ó, meu amigo, ia ficar difícil. Ia ficar difícil a gente pensar onde é que se seria um número com vírgula, se seria só uma divisão, enfim. Repara bem que seria impossível a gente diferenciar um número do outro. Então tem que ter sim o ponto e vírgula. Beleza? Perfeito? Tá? E vamos tratar bem aqui dessa exceção aqui, ó. Por que números com denominador igual a zero não podem? Porque basicamente, por que não pode ter por que tem essa exceção aqui, ó? B pertence aos inteiros, exceto zero. B não pode ser zero. Porque se o B for zero, o denominador é zero. Uma divisão por zero é algo inaceitável. O zero pode até aparecer no numerador, porque tem um resultado, né? Zero, se eu tenho 0 balas e divido para duas pessoas, cada pessoa ganha o quê? Eu tenho uma resposta, eu consigo ter uma resposta disso. Cada pessoa vai ganhar 0 balas, eu não tenho bala para dividir. Mas se eu tiver 2 balas e dividir para 0 crianças, por que eu tô fazendo isso se eu não tenho criança nenhuma para dividir? Eu tô louco? Sou esquizofrênico? Entendeu? Não tem uma resposta muito definida. É meio indefinido mesmo. É meio maluco, né? Então o zero não pode ter o zero no denominador dos números racionais. Perfeito? E a gente pode representar os números racionais por uma fração, e fração, entenda-se também como razão. Razão, fração, são duas coisas que a gente pode lembrar que são sinônimos, tá bom? Fração e razão são sinônimos. E olha só que interessante. Razão, racional. Razão e racional. Cara, racionalismo. Racionalismo pregava o quê lá na filosofia? Razão. Por isso que o nome é racional. Beleza? Tá ótimo, é isso. E como eu já falei, os números racionais eles podem ser dízimas periódicas. Né? Dízimas periódicas são aqueles números que se repetem infinitamente, tá bom? Vamos dar uma preenchida melhor aqui na nossa reta. Primeiro a gente vai preencher com os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos lá para os números inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos agora para os números racionais. 3,5, 2,8, 1,2, 0,5, menos 2,3, menos 2,8888 infinitamente, menos 5,74. Repara, a reta tá enchendo, tá ficando menos espaço vazio, ó. Cada vez mais os espaços vazios, ó, estão sumindo. Beleza? A reta tá enchendo. Então vamos lá. Só tratar aqui, novamente, dos subconjuntos dos números racionais. Vamos lá? O que apareceu aqui de novo pra gente? Esses mesmos símbolos. Menos, mais e asteriscos. Tá bom? Menos, mais e o asterisco. O que isso quer dizer? Vamos voltar. O mais significa que só engloba valor positivo. O menos só valor negativo. E o asterisco é o que a gente está excluindo o zero. Tá bom? Então, o que mais
basicamente, significa o quê? Racionais positivo. O que menos? Irracionais negativo. E o que com asterisco? Irracionais, exceto o zero. Beleza? E agora a gente vai representar na forma de uma reta aqui, só para marcar os números mesmo. Só para marcar os números. Só para marcar. Ó, 0, 1, 2, 3, meio, 2,95, opa, desculpa, 1,95, 2,8756762, 3,5 infinitamente antes de uma periódica. Beleza? São os números racionais positivos. Ah, Lucas, agora vai, faz o negativo aí pra mim, por favor. Faz. Então, bora. Negativos. Opa, o zero não é negativo, o zero não é positivo. Bora lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 2,5, menos 3,75, 4, menos 4, menos 0,333. Perfeito. E os irracionais, exceto o zero, é só a gente pegar esse tudão aí e juntar, né? Basicamente. Você pega aí menos 4, menos 3,5, menos 2, menos 1, menos 0,65. Você pega aí o zero. Você não pega, obviamente, se é exceto o zero, você não pega o 0. 1. Aí você pega ali o 2,75. Você pega o 3,33 infinitamente. Beleza? Esses são os números racionais. E se a gente fosse colocar naquele diagrama de bolinha, basicamente, né? Aquele diagrama de Venn, esses aqui são os naturais. É o conjunto que só engloba os números que são positivos e que a gente consegue contar. Aí aqui fora a gente tem os inteiros, que são os números positivos que a gente consegue contar, ou seja, os naturais, mais esses números aqui que a gente vai chamar de números negativos, os opostos ou simétricos. Então, e os racionais são os números aqui, ó, aqui fora, que esses números aqui ó, são o quociente, né? O resto dos números o resto dos números da divisão de dois números inteiros, tá bom? Ah, Lucas, mas eu posso pegar dois números inteiros e dividir e dar um outro inteiro? Pode. Aí esse número vai estar encontrado aqui. Mas repara, os racionais, mas continua sendo um número racional. Por quê? O racional, ele engloba inteiro, engloba natural, tá bom? É isso. Ah, e por que ele engloba natural? Por que ele engloba inteiro? Porque todo número pode ser escrito como sendo uma fração, só que uma fração de denominador igual a 1. Ou seja, todo número é o quociente de um valor. Por exemplo, sei lá, posso pegar 5 e escrever como sendo uma fração de 1. Repara, número racional são os números que podem ser escritos, pode ser representado por uma fração. 5 pode ser representado por uma fração. 5 sobre 1. E 5 é o natural. Ou seja, se 5 é o natural e pode ser representado por uma fração, 5 também é racional. Beleza? É isso. Vamos lá para os conjuntos dos irracionais. E calma que tá acabando, tá? Falta só os reais. E pronto. Acabou. Basicamente. Acabou. É isso. Os irracionais, eles são interessantes. Representados por esse símbolo aqui de I. Tá bom? Esse I aqui. E eles são interessantes por quê? São formados por números infinitos. Como assim infinitos? O pi. O pi ele é um número infinito, tá bom? Com infinitas casas decimais, mas que não são periódicos. Ou seja, não tem os irracionais. Nos irracionais você não tem aquele trem. Lembra que eu falei para você que os irracionais seriam diferentes, né? Que os naturais são a base para todos os outros números. Aqui é diferente. O racional não tem uma base nos naturais. Ele não tem base nos naturais. Porque basicamente, dentro das irracionais não tem natural, não tem inteiro, não tem irracional. Tá bom? Eles são diferentões. Não tem nada do que a gente. Nenhum número que a gente viu agora há pouco está dentro do conjunto dos números irracionais. Porque são números que são infinitos, com infinitas casas decimais e que não são periódicos. Lembra o que é uma dízima periódica? É um número que se repete infinitamente, né?
Então, 2,333, 2,454545. Isso aqui são dígitos periódicos, vão se repetir infinitamente, né? 45 vai ficar repetindo infinitamente. Só que o número desse irracional, ele é um número infinito que não se repete. Então, por exemplo, o π, 3,14, 15, 6, 9, 20, são valores que não se repetem, tá bom? Não vai se repetir. O π, ele é infinito, ele é irracional, beleza? E outros números irracionais que eu listei para você. Esse aqui é uma constante de Euler, o π, esse daqui é a proporção áurea, raiz de 2, a gente aproxima, acho que é por 1,7, se não me engano, 1,3, 1,4, mas é um valor que quando você pega ali na calculadora, você não tem um valor definido. Você não consegue expressar um valor, ele é infinito. Log de 2 a gente representa como 0,3, se eu não me engano, mas não tem um valor definido também, 0,3 e um monte de outras casas decimais que são infinitas. Então, os números racionais, eles não podem ser escritos na forma de razão ou fração. Tanto é porque eles são irracionais. O i dá a ideia de negação. Não é racional. Não é racional. Beleza? Muitos números desse conjunto são constantes famosas, como o π, como eu já falei. O π, o número de Euler aqui, a constante de Euler, essa aqui que é a proporção áurea, que é uma constante ali que define a perfeição na natureza, são valores que não podem ser definidos. Beleza? E o que eu falei é o seguinte, repara, vamos lá, só remontar o esquema aqui, ó. Subconjunto dos irracionais. Existe? Não existe, cara. Isso aqui não existe, pô. Basicamente não existe. Olha só, aqui é os naturais, aqui a gente já definiu os inteiros, aqui a gente já definiu os racionais, e como os irracionais, eles não podem estar, eles não têm nenhum dos elementos desses três conjuntos aqui dentro deles, ele é um conjunto separado. Ele é um especial, ele é especial, pô, ele é especial, repara. Ó, ele é especial. Ele é especial, cara, não tem jeito, ele é especial, tá? Então aqui é os irracionais, beleza? Agora a gente vai para o nosso último conjunto, que é o conjunto dos números reais. E esse conjunto dos números reais, ele vai ser formado para a gente juntar tudo. Pá! Você pega tudo que já estudou. E uma forma da gente falar de forma mais resumida, de não falar que é a união do conjunto dos naturais, mais inteiros, mais racionais, mais irracionais, é a gente pegar o seguinte. O conjunto dos reais, como os racionais dentro dele tem os números inteiros e tem os números naturais, basicamente, os racionais, eles têm todos os números que a gente já trabalhou agora, né? Já tinha trabalhado até agora, menos os irracionais. Uma outra coisa interessante é o seguinte, os irracionais, ele pode ser representado da seguinte forma também, real menos racional. Pronto, aí o que sobra é o quê? É o irracional, tá bom? Porque o que não tem no real, o que não tem, o que tem no conjunto real e não é racional, é irracional, tá bom? É irracional. Perfeito? Inclusive, eu não coloquei a reta ali porque não faria sentido, né? A gente colocar aquela reta que a gente estava fazendo em todos os esquemas pra gente ver quão preenchida ela ia ficando. Mas ela ia ficar mais preenchida, né? Aqui fica o π, né? Aqui entre o 3 e o 4 fica o π. Aí você teria, sei lá, constante de Euler por aqui, porque é 2,7, enfim. Você teria essa reta um pouco mais ainda preenchida, muito mais preenchida. Tá bom? Então é isso. Os reais, então, a gente vai unir todos os conjuntos. É o número, os números reais serão os números que a gente vai trabalhar, véio, na matemática inteira. O que a gente vai trabalhando com os números reais? Por quê? Quando a gente trabalha com números reais, a gente está trabalhando com 2,5, com 2, com 1, com 4, com menos 2, com todos os números, com a maioria dos números que a gente conhece, pô. 99,999% dos números que a gente conhece é real, entendeu? O que a gente trabalha é real. E a gente une os racionais com os irracionais. Então, o real, ele é a união do racional com o irracional. Esse símbolo aqui é o símbolo de união de conjuntos, tá bom? Então, representando aqui alguns representantes, né? Pegando aqui alguns representantes, menos 1 é real, 0,blá é real, o 0 é real, o 0,5 é real, 1 é real, 2 é real, 3 é real, o e, que é a constante de Euler, que é irracional, também é real, o π é real, 5,542 é real, todos são reais. Beleza? Todos são reais. E agora, se eu tivesse que marcar aqui nessa reta quais são os números reais, pronto. É só desenhar em toda a reta. Porque todos nessa reta aqui existem. Está toda preenchida agora. Essa reta agora está toda preenchida. Porque agora todos os números reais estão aqui. Porque os números reais são todos os números que a gente conhece. Então, toda essa reta aqui agora, ela não tem mais espaço vazio. Ela agora é uma reta preenchida. Beleza?
preenchida. Tudo aqui que eu pintei de vermelho tem número real. Ou seja, essa reta agora é preenchida. E agora a gente pode chamar ela de reta, né? Porque reta é basicamente só uma representação de infinitos pontos. Enfim, vamos lá. Conjunto dos reais. Algo que vai aparecer demais para você nas questões de função, né? Que a gente vai sempre trabalhar com os reais. Por que a gente sempre trabalha com os reais, Lucas? Porque engloba a maioria dos números, cara. A maioria dos números é real, tá bom? Então vamos lá. Isso daqui, ó. Real positivo. Já tá craque. Real positivo. Real negativo. Real exceto zero. Exceto o zero. Então, representando aqui, ó, na reta, você pode pegar aqui, ó, como sendo o zero aqui, ó. Isso daqui é real positivo. Você pega nessa reta aqui, ó. Isso daqui é real negativo. Você pega agora nessa reta aqui, ó. Você vai fazer uma bolinha aqui no zero para demonstrar, para sinalizar que não engloba o zero. Tá? A bolinha aberta simboliza que não engloba aquele número. E a gente colocou essa bolinha bem no zero para a gente simbolizar que não conta o zero ali. Esse é um trem que a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais para frente, na verdade, quando a gente estiver tratando de funções, a parte de intervalos reais, porque a parte de intervalos reais ela vai ser bem interessante quando a gente for tratar de inequação, tá bom? Então a gente não vai ver ainda a parte de intervalos reais, pode ser que a gente veja ou estude, dê uma pincelada nisso na parte de conjuntos, mas aí a parte de conjuntos do ensino médio, não essa parte de conjuntos aqui que eu te apresento só os números, mas é importante a gente conhecer já ter uma noção disso aqui. E agora a gente vai mostrar o subconjunto de todos os números que a gente trabalha. Tudo agora, a gente vai juntar tudo agora. Começando com quem? Naturais. Depois a gente foi para quem? Inteiros. Aí a gente trabalhou com quem? Racionais. E, por fim, mexemos com os irracionais. E se a gente juntar tudo isso aqui, a gente tem os reais. Perfeito? Então, repara. E uma coisa interessante, olha só que repara o seguinte. Os inteiros englobam os naturais, mas não englobam os racionais. Os racionais englobam os inteiros e os naturais. Os naturais não englobam ninguém, só eles mesmos. Os racionais e os irracionais estão separados porque dentro dos racionais não tem racional, dentro do irracional não tem racional. E os reais englobam todo mundo. E é isso. E assim a gente fecha essa primeira aula, né? Basicamente, esse primeiro conjunto que a gente viu, né? Esse conjunto de aula, mas tipo assim, essa primeira matéria que é a parte de conjuntos numéricos. Importante demais pra gente trabalhar, pra gente conhecer os números. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar aí embaixo. E até a próxima. Aqui, ó. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.